E aí pessoal, tranquilo, beleza? A gente está chegando então no final na parte final do nosso curso de Proxmox, virtualização, utilizando KVM, utilizando também containers. A gente está na reta final do nosso curso e essa reta final a gente vai tratar basicamente de 3 módulos, né? O módulo da aula de hoje, pretendo que fique somente em uma aula mesmo, que é a questão dos comandos, né? Aí a tela preta ali, e os comandos principais que o Proxmox utiliza e que a gente pode utilizar conectando diretamente SSH no nosso servidor de Proxmox. Comandos esses que estão vinculados a KVM, outros comandos vinculados a containers e outros comandos vinculados a um gerenciamento em geral. É isso que a gente pretende ver hoje. Também a gente pretende ver a análise de logs, né? Mais ou menos, mas assim, não é nada muito profundo, porque é muita coisa, né? A gente tem cada comando é gigante, então a gente não vai se aprofundar em cada comando. A ideia é dar um panorama geral dos comandos para a gente saber onde precisa ir em caso de problema. Eu estou com problema na minha máquina virtual, então eu tenho que ir nos comandos tais. Eu aonde é que estão os logs de erro ou os logs que o Proxmox utiliza e tal, né? Essa é a ideia da aula de hoje, a gente focar nessa questão basicamente aí dos comandos, tá? Aí a gente depois vai ter mais um módulo referente a clusters. No clusters a gente vai falar um pouco sobre pools, mas o pool ele é um conceito um pouco diferente de cluster, que é um conceito de permissão de usuários, mas a gente vai falar um pouquinho de pool, depois a gente vai começar na parte de cluster mesmo, clusterização de 3 servidores Proxmox e a questão ali um pouco delicada de colocar 2 servidores para cluster do Proxmox, mas isso a gente vai ver no módulo específico de cluster. Depois do módulo de cluster, a gente vai finalizar o nosso curso falando um pouquinho sobre alta disponibilidade, os conceitos, o que precisa ter ali para configurar alta disponibilidade nos nossos servidores Proxmox, ou ativar alta disponibilidade dentro do nosso cluster Proxmox, tá ok? Na aula anterior a gente tinha finalizado a questão de containers, né? Então a gente tinha criado container, enfim, ali editado container, a gente tinha trabalhado com templates, a gente baixou templates, fez todo o caminho que era preciso ser feito a nível de containers, né? Desde a definição até como implantar eles, né? Alguns containers a gente fez ali os testes e a gente finalizou essa parte. Então agora a gente vai entrar na parte de linhas de comando, e essas linhas de comando a gente vai ver que a gente vai tratar sobre máquinas virtuais e a gente também vai tratar sobre containers e gerenciamento Proxmox em geral através dos comandos que a gente vai fazer, ok? Por que utilizar comandos, né? Se a gente tem uma interface gráfica aqui. Bem, tu pode estar com um problema na tua interface gráfica, ocorrer um problema na tua interface web aqui de monitoramento. É uma das situações em que tu pode necessitar utilizar comandos, ou precisa fazer alguma rotina muito específica dentro do Proxmox e essa rotina ela não tem a opção de ser criada ou ser executada através do gerenciamento web. Então é mais uma opção que tu tem para utilizar diretamente os comandos, né? Além disso, tu pode querer montar algum tipo de script para executar algumas tarefas de forma rotineira, e aí os scripts vinculados a máquinas virtuais, vinculados a gerenciamento de máquinas virtuais ou containers. E aí tu pode também, para isso, utilizar comandos para executar esses scripts, uns agendamentos, né, scripts com vínculo de agendamentos. E por fim, eu acho que o mais importante é para identificar erros, né? Então, eu estou com algum problema, eu posso utilizar os comandos para tentar de alguma maneira resolver os problemas que eu estou tendo dentro do meu Proxmox. Como eu falei no início ali da aula de hoje, a nossa ideia não é um aprofundamento em cada comando, tá? O que eu fiz? No material que eu estou liberando junto no curso, tem na última página lá um guia de referências, tá?
Esse guia de referências, na verdade, referências bibliográficas. Ele é um conjunto de links da internet em que eu me baseei, o que eu estudei para montar esse curso, ou para minhas práticas do dia a dia, enfim. E ali eu tenho um dos links referente à utilização de console, né? Então, utilização de comandos no Proxmox. E ali eu tenho um link do wiki do próprio Proxmox, em que eles têm no detalhe as opções dos comandos, né? E além disso, a gente tem a opção de utilizar, dar um help em cada comando ali, um man em cada comando, e a gente vai ter as opções possíveis de serem feitas em cada comando. Isso vai nos ajudar. A minha ideia nessa aula é a gente repassar ou dar uma passada nos comandos para tentar situar qual comando é responsável pelo que. Beleza? Então vamos lá, tá? Eu estou com a minha estrutura aqui montada, né? Meu Proxmox está montado aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho dois containers e tenho duas máquinas virtuais, tá? Tenho também dois storages adicionados. O que eu vou fazer aqui? Eu estou aqui conectado por SSH no meu Proxmox, tá? Então, essa aqui é uma conexão SSH. Eu poderia também, para editar esses comandos, clicar no Proxmox, como a gente já viu antes, e ir ali em Shell, clicar em Shell, e aí ele ia abrir a console dele. Mas como o SSH via o meu terminal aqui é mais fácil, mais rápido do que uma conexão VNC a console, a gente vai agir dessa maneira, tá? Então estou conectado ali via SSH. Os primeiros comandos, o primeiro comando que a gente tem que a gente vai dar uma olhada, tá? Seguindo uma determinada ordem, são os comandos específicos de máquina virtual. As máquinas virtuais, como a gente já viu como a gente já viu em outras aulas, essas máquinas virtuais utilizadas no Proxmox, elas utilizam KVM. Então, o QEMU ou o QM é o comando principal para trabalhar com as máquinas virtuais. Tá? Então, as máquinas virtuais, sempre quando a gente tem algum problema relacionado a máquinas virtuais ou um tratamento que a gente vai fazer via comando com máquinas virtuais, a gente vai utilizar o comando QM. Então, se eu der aqui um man QM, ele vai me mostrar QEMU KVM Virtual Machine Manager, gerenciador de máquinas virtuais QEMU KVM. E aqui tem muitas opções, ele faz tudo em termos de máquinas virtuais. Então esse comando, tu cria máquinas virtuais, tu exclui, enfim. O que a gente vai tratar aqui especificamente no nosso curso? O primeiro comando, ou subcomando que a gente vai utilizar dentro do QM é o list. O que ele faz? Ele vai listar nossas máquinas virtuais, tá? Então esse comando é que ele lista QM, né? Que é do QEMU KVM, ele está listando as nossas máquinas virtuais. Então eu tenho duas máquinas virtuais, o nome delas é que elas batem com as que a gente tem na nossa configuração no nosso web aqui, né? Tamanho do disco, memória e o status dela que é parada e o ID de cada uma, lembrando que o ID é bem importante, tá? Aí eu quero detalhes de configuração na minha máquina virtual, eu quero ter detalhes de configuração dela, como é que eu faço? Então eu utilizo o comando qm config e o ID da minha máquina, por exemplo, 100. Ele vai mostrar aqui as opções da minha máquina virtual, as configurações que a minha determinada máquina virtual 100 é o que? O ID da minha Debian 2, tá? Então eu estou mostrando aqui as configurações da minha Debian 2, da minha máquina chamada Debian 2. Eu posso também, por exemplo, iniciar uma máquina virtual por aqui, por comando. Como é que eu faço? qm start 100. Estou iniciando a 100. Sempre a gente utiliza o ID dela, tá? Conforme a gente vai executando os comandos aqui, a nossa interface gráfica vai fazendo o que tem que fazer. Então aqui, no momento que eu dei o QM, start 100, automaticamente ela já criou um registro de log de tarefas aqui, ok? E iniciou a minha máquina 100, tanto que ela tá ali branquinha, então minha máquina virtual já está inicializada. Posso também dar o comando qm status
100. Ele me diz qual é a situação da máquina, né? Eu posso resetar essa máquina aqui que eu iniciei agora com o comando qm reset 100. Ele está reinicializando a máquina. Ó, e ele já mostra no log que fez o reset. Ele já está reiniciando a máquina. Uma outra opção que a gente tem é, por exemplo, o stop e o shutdown. Então o qm shutdown 100, ele vai parar a minha VM, né? Aqui, ó. QM status 100, ela tá rodando, tá? Agora eu vou dar um QM shutdown 100. Tá desligando a minha máquina virtual. Esse shutdown é aquele comando, o que ele faz? Ele diz a gente viu isso, né, nas aulas anteriores, que o shutdown ele manda ela desligar, ele manda um recado para o sistema operacional da minha máquina virtual desligar. Então não é de forma abrupta. Mas eu tenho o stop. Então o QM stop 100 ele finaliza a máquina, entendeu? Daí é de forma abrupta. Dei um shutdown, ele não deu retorno aqui. Deixa eu dar um status, porque ela já está parada, né? Vou startar ela de novo. E em seguida eu vou dar um stop nela. Ela vai parar, né? Na verdade não vou dar um stop, tá? O comando seria o stop aqui. E ele vai parar a máquina virtual, bem tranquilo. Existe também o status, eu já dei ali o comando, né? Existe também o comando qm monitor. QM monitor e o número ID da VM, que é assim. Ó, ele entra num modo de acesso real-time à máquina. O que significa? Se eu der um help aqui, ó, eu tenho muitos comandos que eu posso dar aqui. Por exemplo, posso incluir memória nessa máquina, eu posso fazer muita coisa. Esses comandos aqui que eu posso dar, eu dei o comando help aqui, né, para trazer essas informações. Ele está dentro do QM. O que é isso? Isso é exatamente a mesma coisa que tu vier aqui na console dele, na web gráfica dele, né? E em seguida em monitor, ó. Você lembra que aqui a gente tinha um monitor, digitava help, ele tinha um monte de informação, muita coisa que a gente podia fazer na máquina. É exatamente a mesma coisa do que a gente está fazendo aqui quando a gente dá o comando qm espaço monitor e o ID da máquina. Ele entra num modo de gerenciamento, vamos chamar assim, da máquina, que tu pode dar os comandos diretamente na máquina, já receber a resposta, tu pode fazer algumas inclusões de hardware, tudo de forma online, através aqui desse monitor que eles chamam, né? Eu dou um key aqui, ele sai dessa opção. Existe também o QM, que às vezes ele é usado, esse comando QM lock e o ID da VM. O que significa isso? Às vezes tu vai inicializar a VM no Proxmox, já aconteceu comigo, e ele diz a máquina virtual está lock, está trancada, é como se estivesse congelada, trancada, tá? É porque em algum momento ele se perdeu, alguma coisa assim, e ela fica com esse lock. Então, para te forçar a liberação dessa máquina virtual, aí tu dá esse comando qm unlock e o ID da máquina, ele vai liberar ela para utilização. Então esse comando unlock ele é bem útil e ele ajuda a desbloquear máquinas virtuais, né, que podem vir a ter ficado presas, né, de alguma maneira. Então, em resumo, o comando qm é o responsável pelo monitoramento monitoramento e gerenciamento de máquina virtual, as máquinas virtuais que utilizam KVM. QM, e tem muitas coisas. Por exemplo, tu pode criar uma máquina virtual do zero utilizando QM. Então, QM Create, isso, QM Create mais um monte de opção. Tu vai conseguir criar uma máquina virtual utilizando diretamente o comando QM. Depois de máquina virtual, a gente também trabalhou com containers, tá? Os containers, a gente sabe que eles utilizam o OpenVZ. Então o OpenVZ é o aplicativo, a aplicação que o Proxmox utiliza, que é utilizado por trás do Proxmox, para fazer
o gerenciamento, a configuração e até o uso de containers dentro da nossa ferramenta, dentro do nosso Proxmox. Então existe uma série de comandos que a gente dá para tratar containers. Alguns a gente já viu, um ou outro a gente já viu quando a gente listou um container nas aulas anteriores, tá? Mas a gente vai pegar alguns comandos aqui. Primeiro é o comando vzps. No Linux a gente tem o comando ps, né? O comando ps ele mostra os processos que estão em execução num determinado usuário, ou se eu der um ps AUX, ele mostra os processos de todos os usuários da máquina, enfim. Para eu mostrar os processos que estão rodando do meu container, do meu Linux container, ou dos meus Linux container, o que eu faço? Eu dou um vzps. Então, por exemplo, eu dou um vzps, se eu fizer com a opção "-e" e botar o ID do meu container, ele vai mostrar os processos que estão rodando naquele meu container. Por exemplo, eu tenho o container 200 e 201. Então, "-e 200, ele vai mostrar os processos que ele tem aqui. Por que não está mostrando nenhum? Porque o meu container ele está parado, tá? Então já vamos iniciar o container. Para a gente iniciar os containers, o principal comando para gerenciamento de container no Proxmox é o pvectl. O que é o pvectl? Tá? Proxmox, não sei exatamente qual é a tradução aqui do CTL, tá? Mas é o Proxmox Virtual Environment CTL, como se fosse controle. Tá? Esse pvectl é um comando que Proxmox criou, tá? Eles chamam isso de roupagem. É um comando que é uma roupagem feita pelo Proxmox para te gerenciar containers. Ele é um comando que ele é mais simples de utilizar do que o comando próprio do OpenVZ. Tá? Então, o comando próprio do OpenVZ para gerenciar containers, que é da própria ferramenta OpenVZ, é o vzctl. Tá? Isso a gente vai ver em seguidinho ali as variantes do vzctl. O que o Proxmox fez? Os caras foram lá, criaram um comando chamado pvectl, que é uma roupagem para dar uma facilitada para te gerenciar containers sem precisar utilizar o comando vzctl, que é o comando do próprio OpenVZ para tratar containers, tá? Então, o comando pvectl ele vai provavelmente abraçar quase praticamente todas as opções possíveis de gerenciamento de containers. Então, por exemplo, eu vou dar um man aqui, pvectl, e ele tem muita coisa também, porque ele pode criar container, remover container, listar containers, mais detalhes, então a gente pode ver no man pvectl, tá? O que a gente vai ver aqui agora? pvectl list. Ele lista as máquinas virtuais que a gente tem no nosso sistema e o status delas. Então a gente tem duas máquinas virtuais, as duas paradas. Se eu der um pvectl start, novamente utilizo o ID da máquina que eu quero trabalhar, no caso aqui é 200, eu quero iniciar, ele vai iniciar meu container 200. Container, o início, e aqui já ficou verdinho aqui o símbolo do OpenVZ, significando que ele está ligando a máquina virtual, o container. Então já iniciou o container com esse IP aqui, que é o IP definido. Então, pvectl start vai iniciar a nossa máquina virtual, o nosso container, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou dar aquele comando que é o vzps. Então eu vou dar um vzps, que é para mostrar os processos que estão executando no meu container, né? Meu container específico. Então eu boto "-e" e digo o ID dele, que é o 200. Então o que ele está me mostrando aqui? Todos os processos que estão sendo executados pelo meu VID. Deixa eu tentar pegar uma variante do comando aqui.
O ideal desse comando é utilizar mesmo com a opção "-e", E de errado, e o ID da máquina. Então, "-e200", que é o ID da máquina que eu estou monitorando, ele vai mostrar os processos e os PIDs dos processos vinculados ao meu container. Então, esses processos estão sendo executados no meu container, que é o container que eu startei ali, que é o container de ID 200, tá? Eu também tenho nessa mesma linha, deixa eu ver aqui, eu tenho nessa mesma linha o comando vztop. O que o vztop faz? Ele é a mesma coisa que o top do Linux, tá? Que mostra os processos e fica atualizando o consumo que eles têm de CPU, de memória, o usuário que está executando eles, ele fica atualizando, ele fica, enfim, te mostrando de forma sempre atualizada o consumo desses recursos, né? O comando vztop, ele faz a mesma coisa que o top, só que ele inclui os processos das minhas máquinas virtuais, dos meus containers, tá? Então, dou um vztop -e200, ele vai mostrar os processos da minha máquina, do meu container 200, e quanto que está executando de CPU, de memória, e só os processos que tem no meu container que eu startei. Se eu startei uma outra máquina, ou um container, por exemplo, 201, eu faço a mesma coisa, boto aqui -e201, e ele vai mostrar os processos que o 201 está executando internamente. Em vez de eu precisar então entrar dentro do meu container, dar um top lá dentro, eu uso esses comandos vztop e vzps, e eu consigo gerenciar e visualizar os processos que estão sendo executados meus containers sem precisar entrar dentro de cada um. Isso é importante para, de repente, tem vários containers, não precisa ficar se logando em cada um, entrando na console de cada um. Com esses comandos consegue as mesmas informações de uma maneira bem mais rápida. Ou também para utilização de scripts também é bem interessante. Então, voltando ao nosso comando pvectl, é o comando principal de gerenciamento. Deixa eu ver se a gente tem o status aqui. Não tem o status. É o comando principal de gerenciamento das nossas máquinas, dos nossos containers. Pvectl list, está listando e está dizendo já que eu tenho uma máquina que é a VMID 200 que está rodando, né? Está running. Outra opção dele, além do start que a gente já fez, é o stop. Ele também faz o shutdown, que é pvectl shutdown, né? Sempre com ID depois. E tem o pvectl, vamos fazer esse comando até agora aqui. Então, pvectl shutdown, o ID da máquina, aí eu dou um -force stop. O que ele vai fazer? Ele vai forçar uma parada do meu container, ok? Então ele forçou uma parada no meu container e ele já está parado aqui, já mostra que o meu container está parado. Então, se eu não consigo, se por algum motivo o meu container travou, eu não estou conseguindo finalizar ele, com o -force stop eu forço a finalização dele, beleza? Vou dar um start aqui nele de novo. Ele já está inicializando ele. Então, além disso, a gente também tem a opção de, deixa eu ver aqui, com ele eu acho que a gente tem também essa opção aqui que eu acho que é interessante passar, que é o pvectl config 200. Ele vai mostrar pvectl config, o ID da máquina que eu quero que mostre. Ele vai mostrar as opções que o meu container tem. As opções aqui que o meu container tem, as configurações dele, né? Com o comando pvectl config. Também tenho então o comando vzctl, tá? O comando vzctl, como eu mostrei antes, ele é um comando que ele é do pacote OpenVZ. Então ele é da própria ferramenta que trabalha com containers.
Ele é eu chamo ele de programa avançado para te trabalhar com containers, tá? Lembrando que o PVCTL, tu também pode criar containers com ele e tal. Eu não indico a criação de containers por comandos, porque pode até ocorrer algum tipo de incompatibilidade com a interface web. Então, se a tua interface web está funcional, sempre utiliza a tua interface web, né? Eu acho que a utilização de comandos, principalmente para criação, ela tem que ser bem testada e tal, para não ter problema futuro. Mas enfim, estou aqui com o VZCTL, que é o nosso comando. Vou dar um man nele para a gente ter uma ideia. O que tem nele aqui? Aí tem muita coisa. VZCTL tem muita coisa aqui, muitas opções, né? Eu vou passar algumas opções básicas que talvez sejam úteis para a utilização no dia a dia. Por exemplo, vou dar um VZ. A gente, através do comando pvctl list, a gente sabe que a gente tem duas máquinas virtuais, né? Então eu quero entrar na console direto da minha máquina virtual via texto, interface texto. Então eu utilizo vzctl enter e aí digito o número da ID da minha máquina. Pronto. Agora eu estou dentro do meu container de ID 200. Ele mudou o nome da minha máquina e agora eu sou container Debian. Tá vendo aqui? Eu dei um exit e saí fora, tá? Eu posso, inclusive, executar um comando. Então, por exemplo, eu posso dar o comando vzctl enter 200, ele vai entrar dentro da máquina 200, -- exec. Aí ele vai executar um determinado comando lá dentro, sei lá, por exemplo, apt get install algum aplicativo, né? Sei lá, o Vim, como o exemplo que o livro que o Wiki nos traz ali, e logout. O que ele vai fazer? Ele vai entrar dentro da nossa máquina apt, ali eu errei, é apt. Então aqui ele vai entrar dentro da nossa máquina 200, nosso container, né, 200, vai executar uma instalação do Vim e vai sair fora. É isso que ele vai fazer. Então isso para scripts também é muito bom. É vzctl enter é o nome do comando. Só o enter, então, sem nenhuma opção, ele vai efetivamente entrar lá na console direto, né? A gente pode startar também as máquinas virtuais, os containers, utilizando o vzctl ctl start 201. Ele vai iniciar, por exemplo, a minha máquina, meu container com o ID 201. Eu posso verificar o status dele, montado e rodando. O vzctl status 200 está montado rodando. Posso também dar um stop, que ele vai finalizar o meu container. Então, vzctl stop 200, tá? Vai finalizar a nossa máquina, o nosso container, ok? Existe também o comando vzlist, que ele lista as máquinas virtuais, só que diferente do comando pvctl pvctl list, ele lista as máquinas virtuais, inclusive as que estão paradas. O comando vzlist, ele vai mostrar, sem opção nenhuma, né? Vai mostrar a máquina, somente as máquinas virtuais que estão rodando. Vou dar um -help aqui, eu acho que o "-a" ele mostra todas as máquinas. Então o vzlist "-a" ele vai mostrar também as máquinas que estão paradas. E aí a gente tem várias opções dentro de cada comando desse que eu dei, né? Então, eu quero mostrar display de uma ordem diferente, eu quero classificar ali por campo tal. Então, eu quero que por ordem de IP address ou hostname, então eu utilizo ali os "-s" para sorte, né? Eu posso filtrar por hostname, enfim, existem muitas opções
que talvez sejam necessárias até para quando está utilizando um número muito grande de containers, né? Ou mesmo de máquinas virtuais. Então, por exemplo, eu quero gerar um relatório dos meus containers e do meu IP. Se eu chego aqui na interface gráfica, eu não vou ter essa opção aqui de gerar um relatório, né? Eu vou ter que dar um print, vou ter que copiar tudo na mão, alguma coisa assim. Já se eu estou utilizando a interface console dela aqui, né? Se eu estou conectado via console, enfim, o que eu posso fazer? Eu posso executar esses comandos que vão gerar uma saída para mim a nível de configuração, de informação, de máquinas, e essas saídas vão ser úteis para mim nos meus relatórios, né? Posso ter relatórios atualizados e tal. Isso só para é um tipo de aplicação que ela pode ser feita, né? Então esses basicamente são os comandos que a gente trata, que a gente vai tratar quando estiver utilizando containers, se precisar tratar containers por comandos. Então basicamente é o vzlist, é o vztop, o vzps, o vzclt, que é um principal, né, de controle, e o pvctl, que é o de controle. Não, eu falei CLT, né? Não é vzclt, é vzctl, né? Então é o vzctl e o pvctl. Esses são os dois principais comandos aí para gerenciamento de containers. Depois, aí já parando com essa parte de containers, a gente tem os comandos de backup. Então, para backup, a gente tem 3 comandos que são utilizados na hora de fazer o backup. É importante salientar que em alguns momentos os comandos eles aparecem aqui no nosso, por exemplo, tá? Quero fazer um backup desse cara aqui, né, do meu container. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu tenho um storage pronto para backup. Quero fazer um backup, blá, 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 vou dar um backup aqui. Ele vai me mostrar o comando que ele está dando para fazer esse backup, tá vendo? Então a gente tem essa facilidade, né, de criação de backup, né, o nosso próprio Proxmox, ele mostra o comando que ele está utilizando para fazer determinadas tarefas, e ele vai mostrando o status desse comando logo embaixo. Então é exatamente esse comando. Se der na console, ele vai fazer a mesma coisa, ou seja, vai fazer um backup da minha máquina de ID 200, que é a máquina que eu fiz um backup, né, com o modo snapshot, com a compressão LZO, guardando no storage chamado backup VM, esse container que está vinculado ao node PV01. Então o comando vzdump é um dos comandos utilitários de backup para máquina virtual ou para OpenVZ, tá? Então um dos comandos é o vzdump. Deixa eu abrir nossos comandos aqui. Um dos comandos, então, falando de backup que se utiliza é o vzdump. Ou seja, eu quero fazer backup. A gente sabe que tem a opção de backup ali via data center, backup e fazer um agendamento de backup e tal, mas eu quero utilizar na Chrome por algum motivo. Não tem problema. Então, porque eu quero exportar de forma automática o backup. Ok, então cria o teu script e utiliza as opções ali de comando que ele utiliza na interface gráfica, que ele mostra, né, nos arquivos, ou mesmo verificando ali no help dos comandos. Então, vzdump, ele é geralmente usado para backup, tanto de máquina virtual como próprio containers, né? vzdump. E aí ele tem, claro, muitas opções aqui, né? Muitas opções. O outro comando é o vzrestore, usado para restauração de backup de containers, tá? Então, para container a gente utiliza vzrestore para fazer a restauração. Claro, se não estiver utilizando a interface web gráfica para isso, né? Então, o vzrestore a gente utiliza para restauração de containers, utilizando o OpenVZ, né? E o qmrestore é o comando que a gente utiliza para restauração de máquinas virtuais
que utilizaram o VZDump para fazer o backup, no nosso caso, máquinas virtuais KVM. Então, eu quero restaurar do backup minha máquina virtual KVM, quero fazer isso via interface texto por algum motivo, então tu pode utilizar o comando km restore para isso. Beleza? Sem entrar muito em detalhe dos comandos, são basicamente esses 3 comandos aqui, ó, que a gente utiliza para fazer, primeiro, backup tanto de máquina virtual quanto de containers, e o segundo para fazer a restauração de um backup de container, e o terceiro para fazer a restauração de um backup de máquina virtual KVM, que é a que a gente utiliza no Proxmox. Então, além dos comandos para gerenciar máquina virtual, além dos comandos para gerenciar containers, além dos comandos de backup, a gente tem alguns comandos específicos do Proxmox mesmo, tá? Por exemplo, para gerenciamento do Proxmox, ou para a gente ter algumas informações a mais do Proxmox. Por exemplo, PVE version. É um comando que ele vai te trazer a versão rodando do Proxmox no sistema, né? E também o kernel atualmente em uso. A gente pode dar um name "-a", pode, mas esse cara ele já te traz a versão do Proxmox e também a versão do kernel, ok? Outro cara é o PVE upgrade. O que o PVE upgrade faz? Ele faz a mesma coisa que o apt-get dist upgrade. Então ele faz uma atualização, procura e faz uma atualização do sistema operacional junto com os pacotes que precisam ser atualizados. Qual a diferença dele por apt-get dist upgrade? Ele te traz aqui uma mensagem dizendo que ele precisa reiniciar o servidor depois porque atualizou o kernel ou não. Ele é uma roupagem então para o apt-get dist upgrade, mas ele verifica se a atualização que o apt-get dist upgrade, se a atualização que esse cara fez, se ele toca em alguma coisa do Proxmox que necessita da reinicialização do servidor. A gente também tem um comando, eu não vou executar ele, eu vou mais mostrar ele aqui, ó. Dá um man aqui nele, man PVE subscription. O que o PVE subscription faz? É um comando de gerenciamento de assinaturas, né? Então as assinaturas, aquelas pagas que a gente tem do Proxmox, a gente pode fazer uma adição de uma assinatura paga, né? Usando o comando PVE subscription set, e aí colocando aqui a chave que provavelmente o Proxmox vai passar, né? Para ele assinar, né? Ficar com uma assinatura válida para fazer os upgrades lá dentro do Enterprise e aquilo que a gente comentou lá no início do curso, né? Mas principalmente fazer o upgrade dentro dos repositórios Enterprise e tal, que precisam ter uma determinada assinatura. Então tu pode inserir ela através desse comando, tá? Também pode utilizar, por exemplo, o PV subscription get para pegar as informações da chave atual que tu tem, que é o que eu vou fazer aqui agora para a gente dar uma olhada como é que está a nossa chave. Está dizendo que não foi encontrado o status, como se ele não tivesse com nenhuma assinatura válida, né? E por fim, o último comando aí que a gente vai utilizar, que eu vou mostrar, é um comando, eu acredito que seja bem interessante, é o comando PVE perf. O que ele faz? Ele faz ele utiliza vários outros comandos internamente para mostrar a performance do servidor atual. A ideia desse comando não é mostrar quanto que está sendo utilizado de CPU, de memória, não é essa a ideia desse comando, tá? A ideia desse comando é mostrar qual é a situação do servidor, do hardware do servidor atual. Ele é usado, por exemplo, para quê? Eu tenho um servidor zerado, eu instalei o Proxmox nele, não coloquei nenhuma máquina virtual. Eu quero saber o que ele suporta, como é que é esse hardware dele, ele está bem de processamento, enfim, né, essas opções todas aí. Quanto que ele tem de HD, o que ele faz, tá? Ele pega e, por exemplo,
esse primeiro campo aqui que ele traz, que é a CPU BOGOMIPS, é um cálculo que ele faz do processador para te dizer, através desse número, se o teu processador ele é bom, ele é rápido ou ele não é. Tá? Então, o ideal é o quê? É tu fazer essa comparação com outro servidor, né? Então, pode utilizar alguma outra ferramenta para calcular o BOGOMIPS de um outro servidor, ou se esse outro servidor é Proxmox, usar o mesmo PV-Perf e fazer essa comparação. Aí tu vai ver, bem, esse servidor aqui, quanto maior o número, né, melhor é o hardware do servidor a princípio, tá? A gente tem algumas outras opções aqui de average, por exemplo, quanto tempo ele demorou na pesquisa de um DNS externo e de um DNS interno, buffers de leitura, tamanho do HD. Então ele faz esse aqui eu não sei exatamente o que se refere, esse regex seconds aqui. Mas então o que ele faz? Ele faz uma análise de um hardware e te diz, olha, esse hardware ele está assim, tá? E aí tu decide quantas máquinas virtuais você quer colocar dentro dele, alguma coisa nesse nível aí, tá? Até talvez no nível mais avançado, quem utiliza Proxmox no nível mais avançado pode, através de scripts rodados de tanto em tanto tempo, executar esse cara, verificar como é que está aqui a nível de processamento e fazer uma migração das máquinas virtuais entre os nós de um cluster, dos clusters que a gente vai ver em seguida. Essa é uma das opções que podem ser feitas, né? Mas, claro, bem mais avançado daí, né? Então, esse, a princípio, são os comandos básicos aí, né, que a gente utiliza dentro do nosso Proxmox. Aqui eu não, de propósito, de forma proposital, eu não mostrei os comandos para gerenciamento de cluster. Gerenciamento de cluster a gente vai ver na aula seguinte, e eu não quis mostrar mesmo os comandos porque a gente vai ver já no gerenciamento de cluster, que ele é basicamente gerenciado via comandos, ok? Para finalizar, os logs, né? Quais são os logs possíveis da gente procurar erros, identificar erros? Os logs padrões do Linux, lá dentro do /var /log, também são utilizados pelo Proxmox para guardar informações, tá? Então, o que a gente tem aqui de logs que guardam informações necessárias para a gente analisar erros do Proxmox ou de máquinas virtuais? O messages, então, se a gente editar o messages ou der uma olhada nele, ele vai ter logs das máquinas virtuais. O syslog, isso tudo dentro do próprio /var /log, né? Syslog também. O vzctl log, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Esse cara aqui é um log dos containers. E também o vzdump, a pasta vzdump, são os logs dos backups. Então, dentro da pasta vzdump ali, ele armazena os logs referentes aos backups que foram feitos. Por exemplo, tail openvz log, ele vai mostrar, dei um tail ali que ele mostra só a parte final do log, né? E ele vai mostrar ali enfim, os procedimentos todos executados para fazer um backup ou para fazer um restore, ele fica guardado ali também, tá? Vou dar um tail aqui no messages. Então ele mostra o container 200 foi startado, foi parado, e vai mostrando todas as situações aqui, ó. Além disso, a gente tem o syslog que vai nos trazer algumas outras informações aí um pouco mais avançadas, ó. Algum erro, algum problema de kernel e tal, ele vai estar mostrando aqui para nós, que é importante também dar uma monitorada, dar uma analisada em caso de erros, ok? Então é isso que eu tinha para passar a nível de comandos, também a nível de análise de problemas, né? Busca de problemas aí, na verdade busca de soluções para problemas que vão aparecer a nível de Proxmox, nesses logs aí. E é isso aí, ok? Detalhes dos comandos podem ser vistos no man dos comandos, né? Só mostrar mais um carinha aqui, ó, que é uma pasta chamada pv. Dentro da pasta pv, var log pv, a gente tem a pasta tasks, e ela é super dividida, e nessa pasta tasks aqui, ó, a gente tem, por exemplo, 0, a gente tem as tarefas
que aparecem aqui, ó, a gente tem elas todas no nosso, todas dentro aqui, então do var, log, pv, tasks, e aí eu tenho 0, eu tenho outras pastas aqui, ó, que também tem tarefas, ó. Então é também um lugar em que a gente pode snifar ou ir atrás para identificar possíveis problemas. Beleza? Então assim a gente finaliza a aula de hoje, e a próxima aula a gente já vai tratar de cluster, como ativar, como gerenciar clusters dentro do Proxmox. A aula de hoje a gente falou sobre a introdução a comandos úteis, né, gerenciamento por linha de comando, aí aprofundando em alguns comandos necessários para o uso do dia a dia e análise de logs. Na documentação junto com o curso tem também explicação sobre os comandos. Se precisar mais detalhes, aí é verificar no man dos comandos ou diretamente na wiki do Proxmox. Ok? Então um abração e até a aula que vem. Até mais, tchau.